Eu queria conversar com vocês. Passei os últimos dias acompanhando dois fatos gravíssimos como repórter, como jornalista. Primeiro, desmoronamento dos morros na Baixada Santista, uma situação terrível, dezenas de mortos. E depois, o desmoronamento do mercado financeiro no Brasil, uma queda brutal na Bolsa de Valores. E, ao mesmo tempo, dois fatos que eu não acompanhei tão de perto, mas como analista, né, que podem definir também o que vai acontecer ao longo desse ano de 2020. As peripécias verbais do presidente Bolsonaro, avançando na escalada autoritária, avançando no projeto de derrubar a democracia no Brasil, e, de outro lado, a epidemia de coronavírus que se espalha pelo mundo. Na Itália avança numa velocidade muito grande e no Brasil também. Então, tentar falar desses fatos, fazer uma amarração aqui para a gente tentar entender o que pode vir nos próximos dias. Eu passei essa segunda-feira de pânico, pelo menos parte da segunda-feira à tarde, numa corretora na Avenida Paulista, em que os corretores estavam atônitos com os números que iam se avolumando, com a derrocada no mercado financeiro no Brasil, nessa segunda-feira de pânico no mundo inteiro. A Petrobras perdeu 95 bilhões de valor de mercado num único dia. As ações da Petrobras caíram 30% nessa segunda-feira terrível para os mercados no mundo inteiro. A Bovespa, o índice brasileiro, caiu 12%. Foi a maior queda entre as bolsas mais importantes do mundo. Isso indica que a crise, evidentemente, é uma crise mundial, provocada pela guerra do petróleo, pela decisão da Arábia Saudita e da Rússia, um embate de Arábia Saudita e Rússia, mas os ventos que vêm do Oriente e do Oriente Médio, quando chegam no Brasil, se transformam numa tempestade ainda mais grave. Por quê? Bom, conversando com os corretores, em on eles não admitem, né? Porque se exporiam demais falando sobre isso. Em on, oficialmente, para os jornalistas, eles dizem, não, é um problema mundial, aqui no Brasil bateu um pouquinho mais forte, mas porque o Brasil depende muito da Petrobras no seu mercado. Mas quando a gente conversa em off, aí sim, os corretores, os operadores na Bolsa de Valores dizem, o problema aqui no Brasil se chama Jair Bolsonaro. Bolsonaro cria um clima de incerteza, ele vive da incerteza, ele vive desse clima, ele depende da incerteza, de gerar pânico o tempo todo. Ele se alimenta disso, precisa disso politicamente, só que isso tem um custo na economia. No momento em que o Brasil precisaria ter solidez, calma, ponderação, o Brasil tem um alucinado comandando o país. Um alucinado comandando o país e um ministro da Fazenda muito próximo disso também, que eu tenho chamado de Paulo Gardenal, né? O Paulo Gardenal Guedes, com declarações confusas, sem tranquilidade, não consegue passar tranquilidade para o país, faz declarações completamente estapafúrdias no momento em que o país precisa de calma. Então, é um momento gravíssimo para o Brasil. Os defensores do modelo liberal vinham dizendo, olha, a economia não vai tão bem, mas a Bolsa de Valores está nas nuvens. Bom, acabou isso. Não tem mais Bolsa de Valores nas nuvens. A Bolsa de Valores do Brasil anulou todos os ganhos que tinham ocorrido durante o curto governo Bolsonaro até aqui. Tudo isso foi perdido nesta segunda-feira. E voltando para o mundo real, eu estive no Guarujá, na Baixada Santista, em Santos, São Vicente, na semana passada, a situação trágica das chuvas, um fenômeno natural, mas de novo, né? Fenômeno natural, mas o problema social aparece justamente no momento em que a natureza se mostra mais dura, castigando as encostas do litoral. E o que é terrível, além das mortes, dezenas de pessoas desabrigadas, um sistema de socorro muito precário, as pessoas revoltadíssimas, principalmente com João Dória, pela falta de comando na hora de mandar os bombeiros ali para o atendimento no Guarujá. Mas o que me chamou mais atenção como jornalista e como cidadão era conversar com as pessoas e depois de entrevistá-las sobre a catástrofe, né? E qual a sua profissão? E as pessoas me olhavam assim, atônitas. Como assim profissão? As pessoas não têm mais profissão. As pessoas que vivem ali naquela situação de pobreza, de quase miséria mesmo, nos morros,
Eu trabalho do que tiver, eu trabalho de bico, eu entrego comida, eu não estou fazendo, eu estou parado, né, que é o termo que se usa, eu estou parado. É uma massa de desempregados e subempregados sem esperança no Brasil. Então, uma situação dramática. Eu pude testemunhar muito de perto as duas coisas nesses dias, quer dizer, o Brasil dos mercados, que andava tão otimista, desmoronou. E o Brasil real já havia desmoronado antes. Então, para onde que nós caminhamos? Uma situação muito perigosa. E aí, para completar, nós temos a epidemia de coronavírus. De novo, é uma epidemia mundial que começou na China, agora aparece com muita força na Itália. Nas últimas horas, o governo italiano fechou completamente o norte do país e agora sugeriu ou proibiu realmente que as pessoas se desloquem a uma espécie de quarentena em todo o país, para evitar que o contágio continue se transmitindo nos próximos dias. Bom, o que alguns especialistas dizem? Aqui no Brasil a situação parece muito menos próxima de uma situação tão dramática como na Itália, né, ou como a China viveu. Mas na Itália foram 2 semanas. A Itália também vivia uma situação tranquila e em 2 semanas os casos explodiram. Então, o coronavírus ainda vai bater com mais força aqui no Brasil. O que pode nos ajudar um pouco é o verão, aqui nós estamos em verão, e também o Sistema Único de Saúde, que está muito bem articulado. Os técnicos, pelo que a gente conversa, a parte técnica, né, o que não foi destruído ainda por esse governo Bolsonaro, vai conseguindo dar alguma resposta para essa catástrofe também na área de saúde. O mais preocupante de tudo é que nós temos um comandante alucinado e preocupado, como ele vive do conflito e vive de gerar pânico e de gerar... É uma fuga permanente para frente, né? Porque o Bolsonaro não consegue dar respostas concretas para as coisas. Então a economia não andou, não deu certo o modelo do Paulo Guedes, o desemprego continua altíssimo, as pessoas desalentadas nas ruas, né? 12 milhões de pessoas sem emprego, fora os subempregados. Como ele não dá resposta a isso, e temendo as investigações que ainda vão avançar sobre o caso Marielle, os celulares de Adriano Nóbrega, o miliciano morto na Bahia, onde estão os celulares? O que dizem os celulares? Né? Tudo isso ainda vai aparecer. Então, Bolsonaro, nos últimos dias, voltou a adotar essa tática da fuga permanente, ou o que um pesquisador na área de comunicação chama de mover a trave permanentemente. Quando a gente começa a debater um assunto, a família Bolsonaro já empurra a trave para um outro ponto, e aí o debate não acontece. Há uma espécie de caos, gerando pânico, dúvida. A mais nova do Bolsonaro é dizer que as eleições de 2018, ou seja, as eleições em que ele foi escolhido presidente da República, foram fraudadas, que ele deveria ter ganho no primeiro turno. É uma forma de tirar do radar ou tirar de primeiro plano a discussão econômica. Porque o que pode derrotar o bolsonarismo, o que pode enfraquecer e derrotar o bolsonarismo é o fato de a economia brasileira estar naufragando. Então ele vai tentando criar factoides, né, como esse. Fraude em 2018, dizendo que vai apresentar provas. Até se a gente olhar o vídeo, é importante a gente olhar o vídeo em que ele fez essa afirmação. Bolsonaro me parecia até tenso. Nem ele acreditava nas palavras que ele estava lendo. Alguém escreveu aquilo para ele. Porque ele não tem capacidade de escrever. Então alguém escreveu aquilo para ele. Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu fui eleito em primeiro turno, mas, no meu entender, houve fraude. Tá? E nós temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado brevemente, eu quero mostrar. Isso chama a atenção. Ele estava tenso, estava nervoso. Ele sabe que ele precisa inventar alguma coisa para essa travessia muito difícil que virá para ele e para todo o Brasil nos próximos dias. Então ele vai criando permanentemente a crise. Ele é um criador de crises. O Brasil já vive uma crise grave de saúde com o coronavírus, uma crise gravíssima na economia, com a implosão do mercado financeiro brasileiro, que já tinha sido precedida pela implosão do mercado de trabalho e do mercado formal no Brasil. E todos os sinais são de que Jair Bolsonaro aposta numa ruptura, ainda que ela seja feita de forma lenta. Ele vai, cada vez que ele dobra a aposta, não encontra respostas do presidente da Câmara, presidente do Senado, que seguem acovardados e fazendo esse jogo dúbio.
criticam o Bolsonaro pelo lado do autoritarismo, mas o apoiam pelo lado das reformas. Que reformas? Não tem reforma que vai tirar o Brasil dessa encrenca em que nós estamos agora. Quer dizer, não são as reformas liberais, as reformas liberais nos afundaram. A gente precisava de Estado agora, de investimento público, e Paulo Guedes e Bolsonaro já disseram que não vão fazer. Então a situação vai se agravar, o drama social vai se agravar e eles vão tentar cada vez mais apostar nessa saída autoritária. Nós temos que fazer o debate da economia. A pauta é economia, economia, economia. Deixa o Bolsonaro falando as besteiras que ele está falando para tentar mudar o foco. O nosso foco é: não deu certo, não entregaram o que prometeram. Paulo Guedes fracassou. O modelo econômico do Bolsonaro e dos ultraliberais no Brasil não deu certo, como já não havia dado certo na época do Fernando Henrique Cardoso. Só que dessa vez eles não vão entregar de bandeja, não. Na hora que desmoronar, vão tentar sair da autoritária e nós temos que estar preparados para isso.